Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atente. Meu convidado de hoje é o advogado Luiz Pastre. Luiz, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, João. A gente que agradece pelo espaço mais uma vez. Luiz, hoje não só a comunidade, mas também os advogados estão sendo vítimas dos golpes, muitas vezes usando o nome de vocês para aplicar golpes em sejam clientes ou na sociedade, né? Vocês vêm enfrentando isso muito nos últimos dias, né? Sim, João. Infelizmente, há criminosos, né, João, que vêm aí acessando os processos, que via de regra a maioria dos processos são públicos, né, e aproveitando, né, desses dados que eles colhem nesse processo para contatar, né, clientes nossos e às vezes pedir, né, adiantamento em dinheiro sob o argumento que ganhou a causa, que a pessoa tem algum aproveitamento econômico daquele processo e precisa pagar uma custa de cartório e às vezes sempre num caráter muito urgencial as mensagens. Eu preciso para agora, porque deu certo agora e se a gente perder esse momento, né, não vai dar mais certo. Lá no escritório mesmo, infelizmente, a gente no último mês enfrentou inúmeras tentativas com clientes nossos e isso vem causando, né, um desconforto muito grande, né, para nós, porque ao mesmo tempo que o pessoal às vezes não sabe do que se trata o golpe, fica aquela impressão também, né? Nossa, mas o advogado tem responsabilidade disso? Não tem? E a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que os advogados, né, são tão vítimas, né, quanto as pessoas, né, os clientes ali, os jurisdicionados dessa questão, porque eles usam indevidamente da nossa imagem, né, para tentar aplicar esse tipo de golpe. A gente sempre questiona, né? De que maneira essas pessoas têm acesso a essas informações, Luiz? Sim, então, João, como eu disse, a maioria dos processos, via de regra, eles são públicos, né? Então, tem alguns processos ali que a lei determina que sejam, que eles tramitem em segredo de justiça, mas a maioria são públicos. Então, assim, às vezes a pessoa que tem um processo, que tem um dinheiro a receber do INSS, ou às vezes tem uma reclamação trabalhista ali que está tramitando, então o pessoal consegue, né, acessar ali o portal de justiça, né, e ter ali acesso às informações desses processos, né, que eles utilizam, né, nessas mensagens ali, até com riqueza de detalhes, né? Eles sabem o valor da causa, eles sabem quem que são as partes que estão litigando, né? No nosso escritório mesmo a gente teve um exemplo que eles tentaram forjar como se fosse um alvará judicial, né? Usando ali o símbolo, o timbrado ali da justiça, né? E dizendo, né, que aquele documento ali era o documento apto a ir lá no banco levantar o dinheiro, né? Ainda bem que o cliente nos contatou, ligou, né, para nós, me mandou o documento, né? E a gente viu ali que se tratava de um golpe. Ou seja, tem que ter esse cuidado, essa atenção, né? Procurar realmente o advogado, o escritório que a pessoa está trabalhando, para ter certeza e não levar um golpe e perder dinheiro nesse momento complicado, né? Com certeza, João. A gente, lá no escritório, a gente tenta trabalhar de uma forma de conscientização dos nossos clientes, que é o seguinte, a gente fala, olha, toda vez que o assunto for dinheiro, transferência de dinheiro, sempre ligue para nós, né? E como a gente está numa comarca que é pequena, que às vezes tem a disponibilidade de ir até o escritório, dê preferência a ir ao escritório. E se você receber qualquer tipo de mensagem nesse sentido, a gente sempre lá no escritório, nos nossos contratos, a gente tem trabalhado uma questão assim, usar uma palavra-chave às vezes entre só nós advogados e o cliente, que só nós temos conhecimento. Então, tomar esse tipo de precaução, né, para a gente evitar que o cliente tenha prejuízo, né, nesse tipo de situação. Hoje um cuidado que as pessoas devem ter, muitas vezes eles podem pegar uma foto aí sua, de um colega de trabalho ou de um advogado que está prestando serviço para a pessoa e com um número desconhecido mandar mensagem passando para essa pessoa, né? Exatamente, João. Infelizmente, hoje na rede mundial de computadores, né, o pessoal às vezes tem acesso a fotos da gente, né, foto de perfis, às vezes até profissional, e eles utilizam, né, dessas fotos ali para se passar, né, pelos advogados, né? Inclusive, né, hoje a gente está vivendo aí a era, né, da inteligência artificial, né, que às vezes a pessoa até com a foto consegue fazer algum tipo de vídeo, né, imitar a voz. Então, assim, tá complicado
complicado e a gente tem que cada vez mais tentar trabalhar em formas de mitigar, né, esse tipo de situação. A recomendação é nunca transfira dinheiro e procura o profissional, né? Exatamente, João. Nunca transferir imediatamente dinheiro. Se você desconfiar da abordagem do seu advogado, por exemplo, se o seu advogado sempre conversa com você, olha, vamos marcar uma consulta, vamos fazer uma reunião para tratar de determinado assunto e esse suposto advogado entra nesse caráter urgencial, eu preciso pagar uma certidão rapidamente, eu preciso que você me deposite rapidamente. Desconfie imediatamente, não transfira nada, dê preferência ao contato via telefone, né, ligar para o seu advogado e, se possível ainda, vá presencialmente ao escritório do seu advogado, repasse a situação a ele para que ele te oriente, né, quais medidas devem ser tomadas. Isso cresceu muito, né? Não só a gente usa Andradas, mas no modo geral em todo o país, né? Infelizmente, João, se você fazer uma breve pesquisa aí, na internet, você vai ver que a OAB, se tratando de nacional, né, vem fazendo uma campanha forte em relação a isso, de conscientização, né, do golpe do falso advogado, e a gente vê também que não só os advogados estão padecendo dessa situação. A gente vê colegas aí de outras áreas que infelizmente também vêm sendo vítimas, né, desse tipo de uso indevido na tentativa de aplicação de golpes. Hoje, a inteligência artificial também vem contribuindo, né? A pessoa consegue aí mecanismos para simular aí voz, imagem, ou seja, tem que ligar, tem que conversar, tem que ir no escritório mesmo. Exatamente, João. Do mesmo modo que a inteligência artificial ela trouxe muito benefício, né? Mas ela trouxe também algumas situações que, digamos assim, que a gente não consegue prever ainda os efeitos deletérios, né, do uso indevido dela. A exemplo disso é essa situação. Por exemplo, você consegue hoje imitar a voz da pessoa. Se você tem uma imagem da pessoa, você consegue fazer uma animação como se fosse um vídeo, como se ela estivesse falando. Então, assim, quanto mais avançado fica a tecnologia, infelizmente, às vezes a gente tem que regressar um pouquinho, dar preferência para o contato tete a tete com o advogado e presencialmente, porque realmente fica muito complicado você se basear só naquilo que estão mandando para você no WhatsApp, vídeo, voz, então tem que tomar muito cuidado. E muitas vezes a pessoa às vezes nem tem esse dinheiro e às vezes entra no empréstimo e acaba se complicando, né? Exatamente, João. A gente tem relatos aí de colegas, até de outras comarcas, né, que eles fazem contato, às vezes, com uma pessoa que está esperando ali um processo de, eventualmente, às vezes, aposentadoria ou uma causa trabalhista ali que já tem um certo tempo tramitando, e a pessoa, às vezes, empolgado, né, com essa suposta, a gente teve um êxito, né, você vai ter um proveito imediato. Às vezes a pessoa acaba ali fazendo um empréstimo e, infelizmente, né, complicando a sua situação por conta dessa atitude criminosa, né? Luiz, queria muito agradecer suas informações, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Imagina, João, a gente que agradece mais uma vez pelo espaço aqui da TV Andradas. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o advogado Luiz Pastre.